Vamos falar de um tema que, à primeira vista, parece simples, mas que é cheio de nuances, principalmente para quem estuda para concurso: a vitimologia. E a grande questão aqui é: qual é o verdadeiro papel da vítima em um crime? Então, o ponto central da vitimologia é justamente este questionamento. Será que a vítima é sempre uma figura passiva, totalmente inocente? Ou será que a conduta dela pode, de alguma maneira, ter contribuído para o crime? Olha, essa pergunta pode mudar completamente a análise de um caso criminal. E para responder isso, a vitimologia não olha só para o crime em si, não. Ela vai muito além. Ela faz uma investigação completa da vítima, olha o lado psicológico, o social, o econômico, tudo isso para tentar entender os fatores que levaram àquela situação. E aqui atenção, porque isso é ponto-chave para a prova. Existe uma diferença fundamental. O direito penal, ele tem uma visão bem restrita, né? Vítima é quem sofre um crime específico, ponto. Já a vitimologia, ela abre esse leque. Para a vitimologia, vítima é qualquer pessoa que sofre um dano. Não importa se foi por um crime, um desastre natural ou até uma violação de direitos humanos. O conceito é bem mais amplo. Ok. Com um conceito tão amplo, a vitimologia precisou criar um jeito de organizar os diferentes tipos de vítimas. E é aí que entram as classificações que, olha, caem bastante em prova. Então vamos ver as principais. A gente tem alguns pioneiros importantes nessa área. Por exemplo, Hans von Hentig. Ele foi um dos primeiros a falar sobre essa relação mútua entre o criminoso e a vítima. Mas, para efeito de concurso, tem um nome que a gente precisa guardar. Um nome que se destaca de todos os outros. E esse nome é Benjamin Mendelssohn. A ideia dele foi realmente revolucionária. Ele disse o seguinte: a vítima não é só um alvo passivo. A relação dela com o criminoso e até as ações dela podem ter um papel no desenrolar do crime. É o que ficou conhecido como par penal. Baseado nessa ideia, o Mendelssohn criou uma escala com 5 níveis de participação da vítima. Vamos lá. No primeiro nível, tá a vítima completamente inocente. A vítima ideal, sabe? Tipo alguém que é atingido por um tiro do nada. Já lá no outro extremo, no nível 5, a gente tem a vítima que é a única culpada. Pensa num agressor que ataca alguém e morre em legítima defesa. E no meio do caminho tem os outros níveis. Vítimas que contribuem por imprudência, as que provocam o crime, ou aquelas que são tão culpadas quanto o próprio infrator, como em um duelo, por exemplo. Então, fica a dica de ouro, hein? Essa classificação do Mendelssohn é de longe a que mais aparece nas provas de carreiras policiais. É fundamental dominar esses 5 níveis e principalmente saber dar um exemplo para cada um. Isso é crucial. Bom, essa relação tão complexa entre vítima e agressor pode acabar gerando alguns estados psicológicos bem extremos. Agora a gente vai dar uma olhada em algumas das síndromes mais conhecidas que mostram justamente esse vínculo ou essa animosidade que pode surgir numa situação de crime. A mais famosa de todas, sem dúvida, é a Síndrome de Estocolmo. É uma coisa meio paradoxal, né? A vítima está ali, sob uma pressão e um medo gigantescos, e de repente começa a criar um laço afetivo com o sequestrador. É um mecanismo de sobrevivência mesmo, uma tentativa do inconsciente de humanizar o agressor para tentar se proteger. E esse nome, claro, não veio do nada. Ele vem de um caso real, um assalto a banco lá em Estocolmo, na Suécia, em 1973. Depois de 6 dias presos, os reféns simplesmente se recusaram a testemunhar contra os assaltantes. Pior, eles até defenderam os caras publicamente. Isso, claro, chocou todo mundo na época e acabou batizando a síndrome. Agora, no extremo oposto, a gente encontra a Síndrome de Londres. Aqui, a história é outra. Não tem empatia nenhuma. Pelo contrário, é hostilidade desde o primeiro momento. O refém não coopera, bate de frente com o agressor. A relação é de pura animosidade. E isso, tragicamente, muitas vezes, acaba aumentando o risco para a própria vítima. Se a gente colocar as duas lado a lado, o contraste fica gritante. Estocolmo é afinidade, simpatia. Londres é animosidade, hostilidade. E a Síndrome de Londres também tem uma origem bem marcada: o cerco à Embaixada do Irã em 1980. Lá, a atitude desafiadora de um dos reféns acabou resultando na morte dele, o que mostra o quão perigosa essa dinâmica pode ser. Mas olha só, nem toda a síndrome de vitimologia vem de uma situação de cativeiro, de reféns. Existe uma dinâmica que é igualmente complexa, mas que nasce da rejeição. E essa rejeição acaba levando a um ato de
vingança, por meio de uma falsa acusação. A gente está falando aqui da Síndrome da Mulher de Potifar. Basicamente, ela descreve a seguinte situação. Uma pessoa dá em cima de outra, é rejeitada, e aí, por vingança, acusa falsamente quem a rejeitou de um crime sexual. Tá, mas por que esse nome tão específico que vem lá da Bíblia? É simples, porque a história que deu origem ao nome descreve perfeitamente a síndrome. A origem vem da história de José, lá do livro de Gênesis na Bíblia. Ele rejeitou as investidas da esposa do seu chefe, o Potifar. O que ela fez? Por vingança, acusou José falsamente de tentativa de estupro. E o resultado? Ele acabou sendo preso injustamente por causa dessa mentira. E isso não é só uma história antiga, não. Tem uma aplicação muito prática no direito penal de hoje. Essa síndrome é usada como uma ferramenta para analisar a credibilidade de uma acusação, principalmente em crimes sexuais que acontecem sem testemunhas. Ajuda a levantar a possibilidade de o caso ser, na verdade, um crime de calúnia ou de denunciação caluniosa. No fim das contas, o que a vitimologia nos ensina é que a justiça não pode ser vista em preto e branco. Entender a vítima, a vulnerabilidade dela e até o possível papel que ela teve nos fatos, isso não é sobre culpar a vítima. Jamais. É sobre buscar a verdade de uma forma mais completa. E na hora da prova, mostrar esse tipo de entendimento com certeza pode ser um grande diferencial.